pessoal, estamos começando mais um Podcast, um programa que só fala de coisas interessantes, que eu vou ser repetitiva, mas você desse outro lado com certeza já sabe que é marketing, inovação, negócios, enfim. E hoje vamos falar de esporte aqui, ó, suplementos, que eu tô empolgada, quem me conhece sabe, na verdade, Andressa? É isso mesmo, então aproveita, curta, compartilha, manda pra todo mundo, dá aquele like porque ajuda a gente no algoritmo e também o conteúdo vai ser sensacional, vai ser uma aula, hein? Vai ser uma aula, porque hoje a gente trouxe aqui o diretor de marketing da Suplay, que é uma marca que eu amo, já consumo. Tem uma amiga que trabalha lá, Dani Lira, beijo, mas hoje a gente está aqui com o Lucas. Prazer, Lucas. Prazer, meninas, obrigado. Um salve para a audiência aí. Muito legal receber o convite de vocês. Né? A Andressa foi lá, fez conexão pelo LinkedIn. Pô, vamos falar de marketing, vamos falar de esporte. Eu falei, pô, na hora que eu consumi o conteúdo do podcast de vocês, falei, pô, dá um suco legal aí, né? Legal. A gente fica muito feliz. Mas a gente quer saber, você então não começou pelo marketing, é isso? O Mosquitinho não foi que te picou por aí? Não comecei pelo marketing, na verdade, talvez dos executivos C-levels aí do mercado, eu tenha a carreira talvez mais particular de todos os meus colegas e pares, porque eu almejava ser treinador de voleibol, né? Eu queria ser o novo Bernardinho, essa era a minha trajetória, confundia ali como todo adolescente que está num processo de formação, o que era hobby, o que era profissão, e coloquei na minha cabeça que eu queria fazer ciência do esporte. Eu lembro até hoje do meu pai, falou, cara, você tá maluco, que curso é esse e tudo mais. Tinham em 2 universidades do Brasil só, em Londrina e na USP aqui em São Paulo. E aí depois que eu fui fazer o vestibular, né, vi lá Londrina, falei, não, cidade grande não vai me pegar nesse período universitário. Mas foi muito bom, porque acho que quando a gente olha para a trajetória tradicional de quem atua com marketing, o esporte ele traz um tempero de liderança diferente e até no aspecto de saber olhar para o teu contexto, para o teu entorno e entender que é possível se desenvolver e achar a sua melhor versão, seja como ser humano, como profissional, dia após dia, né? Então, eu falo que a ciência do esporte, ela me tirou os vícios que eventualmente o marqueteiro de formação tenha, porque me permitiu olhar as coisas com uma outra perspectiva, um outro olho, um outro olhar. Então, isso foi me moldando ao longo do tempo, é um pouco do que eu espero trocar com vocês aqui hoje. Muito legal, porque o senso do esporte, né, o coletivo, ele é fundamental. E provavelmente hoje no marketing você deve aplicar também esse senso de liderança ali e das trocas, né? Sem dúvida, né? Acho que muito mais do que a vivência, a prática esportiva, entender os conceitos e os aprendizados que o esporte carrega com si. Eu sou suspeito para falar, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonado. Isso dentro da minha casa é uma realidade, né? A minha esposa, às vezes, ela brinca comigo e fala, caraca, Lucas, pô, alivia para os meninos. Eu falei, não, cara, uma modalidade individual e uma coletiva são obrigatórias dentro de casa, porque eu sei o quanto isso transformou a minha vida e transforma a vida de milhões de pessoas todos os dias. E dentro da minha casa não vai ser diferente, né? Então, e para a liderança, isso tem um peso absurdo. E é engraçado você falar isso, porque o esporte, ele realmente acaba impactando na vida pessoal da pessoa ali, né? Não a vida dela só, eu tô aqui fazendo um esporte, mas que chato, aquela obrigação. Não, leva a disciplina para outras frentes, né, do dia a dia. Acho que por isso a sua insistência, de repente, com os seus filhos também, né? Não só a questão, todo mundo fala de disciplina, de resiliência, mas acho que acaba indo para outras esferas, né? Então, até o propósito, por exemplo, do Grupo Suplay é transformar vidas através da nutrição e do esporte. Porque a gente sabe que esse balanceamento, ele de fato tem um poder tão absurdo em cima do cotidiano das pessoas, que essa transformação ela vem em você, cara, desenvolver outros aspectos humanos, né? Cara, você ser mais empático, né? Você ter a capacidade não só que a gente fala de resiliência, mas de ser antifrágil também. Então, eu não tenho dúvida que quando a gente transporta tudo que a gente tem como crença para o propósito profissional, a gente consegue também ser um agente de mudança no teu entorno, né? Eu falo, cara, para que querer mudar o mundo se a gente mudar só a nossa volta, cara, aos poucos você já consegue criar uma atmosfera diferente que vai trazendo uma série de modificações em linha. Então, o esporte é o propulsor, é difícil explicar para as pessoas, falar, cara, por que eu estou no meu trabalho e o meu trabalho é quase que um hobby, né? Pode parecer estranho, porque todo mundo fala, pô, tem que saber separar a vida profissional de vida pessoal. E não, de fato eu carrego comigo isso desde sempre, cara, quando eu estou no trabalho não parece que eu estou trabalhando, né? Então pode soar estranho para algumas pessoas,
mas quem convive comigo no dia a dia aí sabe que isso é verdade dentro Mas de isso casa. é mágico, né? Mágico. Eu acho que isso é o que mais as pessoas buscam. A gente conversou sobre isso outro dia, que é engraçado, né, Andressa? Que a gente falou que às vezes a gente tenta não falar no final de semana entre eu e ela, porque sempre eu amo a Andressa, gosto de trocar com ela. Só que a gente vive tanto dia a dia de trabalho que quando eu falo com ela, às vezes, alguma coisa pessoal, vai remeter trabalho. E aí eu tomo maior cuidado, só que eu falei, mas a gente faz tanto que a gente ama, que chega um momento que você quer enviar aquela mensagem e falar, eu vi tal coisa. Você fica até com medo de ser aquela pessoa chata e falar, sabe que eu tô falando de trabalho? Não, mas é pra você. Exato, aquilo né, tem um propósito. Dá um tesão, tem um propósito. Sim, sabe? Te Às vezes entendo bem, fica é um tranquilo. Reels que você vê, que você fala, putz, olha isso aqui, ou vamos falar com fulano, olha que interessante isso aqui. Então eu acho que isso é muito legal e eu acho que essa etapa é quando realmente você ama o que faz, né? Não, total. E vamos lá, vamos explorar aí o que vocês prepararam pro pessoal de casa, que acho que a gente vai poder compartilhar o pessoal de bastante casa conhecimento. perguntou, né? Tá tudo aqui na caixinha, já que a gente deixa mais pro final, que é o momento do Pod Essa. Mas a gente vai saber um pouquinho da sua trajetória, então, pra gente contar, porque você passou por empresas muito interessantes, né? Se você puder citar alguma delas que você iniciou. Ah, eu iniciei aqui, mas depois eu já fui para uma outra empresa, que aí eu comecei a trabalhar mais com o marketing. Como que foi a sua trajetória? Eu posso dizer para vocês que eu tive um desenvolvimento de trajetória profissional que me trouxe um repertório, e eu digo que é privilegiado, né? Porque eu pude olhar para dentro de tudo que envolve marketing, negócios, produto, vendas, trade, e beber de fontes onde eu sempre tive grandes mestres, né, que me ajudaram a moldar um pouco do repertório que eu tenho hoje, mas também de conseguir ter uma visão sistêmica do ecossistema que me permite talvez trazer soluções de uma maneira mais rápida hoje em dia. Porque quando a gente para pensar, quantos profissionais de marketing puderam ser proponentes de projetos. Então, cara, a gente já atuei com Tour de France no Brasil, organizando a principal prova de ciclismo do país, que é uma franquia francesa super consolidada. Trabalhar em agências de live, trabalhar em consultorias de estratégia, trabalhar em indústria de bens de consumo, trabalhar em agências que atendiam multissegmentos. Então, cara, você conseguia pegar a linha branca ali com o Whirlpool, tirar uma boa prática dali, por que não levar para petróleo, para Petrobras, e por que não levar depois para cerveja dentro do Grupo Petrópolis. Então, acho que poder transitar em diferentes ambientes de negócio e ter troca com profissionais dos perfis mais distintos possíveis, me colocou numa posição que eu considero, sim, privilegiada, seja no processo de tomada de decisão ou na construção de times, de repente olhar a fotografia do desafio e falar, cara, será que é exatamente essa formação de time que a gente precisa, sendo que o desafio não demanda isso? Então, eu realmente acredito que a minha trajetória profissional, Vanessa, ela realmente, eu posso me sentir um privilegiado, assim. E é tão satisfatório, né? Você comentou, né, de transitar por diversos segmentos, áreas e tudo mais. A gente vive muito isso aqui, né? Não só com o podcast, porque a gente traz aqui diversos segmentos, mas também na nossa outra empresa, porque eu acho que enriquece, né, o nosso conhecimento, e é tão bom a gente ouvir histórias, aprender e também, né, aplicar isso também no nosso dia a dia, né? A absorção e também o compartilhamento. Eu acho que é satisfatório, é privilegiado, sim, e dá uma satisfação de você poder falar em qualquer mesa de bar sobre qualquer assunto, né? E isso, na verdade, ela acaba chancelando. Eu falo assim, existem vários tipos de vitórias no mundo empresarial e, cara, você pode falar, cara, ganhar market share é importante pra caramba, mas quando você ganha market share através de uma construção coletiva, isso tem um outro significado, sabe? Porque eu falo muito pro time, cara, o marketing, às vezes, ele precisa ter o cheiro da rua, né? E infelizmente, hoje, a galera da cadeira acaba muito mais preocupada em pilotar tecnologias, planilhas, do que realmente ir escutar a campo. A gente fala o fã, né? Lá a gente não fala o consumidor. Ou às vezes um insight, quando você fala, cara, ganhei share, porque vem um insight muito foda do representante da região Nordeste que faz o interior do Ceará. Você fala, caraca, esse cara falou um negócio que era de uma sabedoria empírica tão violenta que a gente transportou e lapidou isso para colocar em prática, em escala na operação. E a gente olhar e falar, cara, isso aqui mexeu o ponteiro, foi do caramba, sabe? Então, eu acho que o papel do marketing, de fazer esse papel de ser mais ouvinte, de ser mais observador,
sabe? De se permitir aprender com quem eventualmente você nem imagina que você vai aprender. Ver beleza sob um jeito diferente de atuar do que simplesmente só mergulhar no que os dados estão significando ali e transformar aqueles dados em informação para tomar uma decisão. Muita coisa, às vezes o melhor vem do simples, né? Então a gente fala muito eu acho isso. que é um complemento, né? Eu acho que olhar dados é sempre importante, mas eu acho que as pessoas esquecem a parte que você também dá importância, que é ouvir o consumidor, estar lá em campo para entender o que está acontecendo e ter esses insights, porque às vezes você fica tão fechado com outras demandas que você esquece de ouvir pessoas. E hoje a gente tem que ouvir cada vez mais quem está à frente, quem está falando, porque às vezes parece uma coisa tão besta, mas que lá na região é assim, ainda mais dentro do Brasil, né? Que são vários estados, mas cada um é um Brasil, né? Então, como falar com diversos, diferentes culturas e tudo, e até necessidades, porque eu acho que hoje a suplementação, ela vem, né, todo mundo entende muito bem, mas eu ainda acho que cai naquela coisa muito do atleta, só do atleta, né? Então eu acho que dependendo do Brasil e da região que você está trabalhando, você precisa levar de uma outra forma a comunicação para falar, opa, peraí, não é só isso, tem mais do que isso, né? O motivo dessa suplementação, o porquê disso. Então eu acho que ainda falta esse olhar que vocês acabam tendo muito mais fácil, né? Mas olha como que é interessante e complexo esse ponto de vista que você trouxe para o debate aqui. Vamos pegar o caso do Grupo Suplay, né? A gente é o principal hub de saudabilidade e performance da América Latina. Então, vamos olhar em nível de marca agora. A gente tem 3 marcas, Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanut. Cada uma das marcas tem um papel muito claro dentro do nosso portfólio. Aí a gente pega e desce um pouco mais, vai para nível de arquitetura de portfólio de produtos. Cara, como que a gente evita ao máximo o espelhamento entre elas para que isso que você falou dos diferentes Brasis dentro do Brasil, né? E dos diferentes públicos que consomem suplemento, aquele cara que já está mais maduro dentro da esteira de consumo, um novo entrante, ou de repente aquela pessoa que só está procurando uma indulgência sem culpa, que quer substituir o doce de repente por uma colherada de pasta de amendoim ou uma barra proteica, né? Como diria, Dr. Peanut é bom, hein? É o que a gente fala. Bom, hein? Não, é demais. E aí, quando você olha para esse nível de complexidade, de olhar, você fala assim, tá, beleza. Agora, vamos entender o que tem por trás. Falamos de estrutura de House of Brands. Mas o que tem por trás de uma House of Brands? Você fala, tá, beleza. Como que eu vou trabalhar canal? Cara, cada canal eu vou ter que descer a comunicação num perfil de execução diferente. Tá, como que eu vou trabalhar a influência? Como que eu vou trabalhar PR? Como que eu vou trabalhar estratégia de branded content? Como que a gente vai desenrolar uma campanha guarda-chuva, por exemplo, de Max Titânio, que nem a gente lançou agora uma bebida pronta, que é o Whey Drink, espetacular, para que um público que não seja o atleta, que não seja o amante da musculação, ou aquele que se inspira nos atletas de bodybuilding, eles olhem e falam, pô, vi significado nesse produto. Esse produto traz muita coisa para mim, porque dentro do nosso negócio, a gente é multimarca, multicanal, multicategoria. Então, como que a gente consegue alinhar esse nível de execução de tal forma para não ter dispersão de investimento? Eu te pergunto isso. É um puta desafio. Como que você faz isso? Não tem uma resposta. A gente simplesmente vai pilotando. Obviamente, a gente tem um planejamento estratégico para nortear cada uma das marcas. A gente cobra bastante aderência do time na execução. Mas em um mercado em que, de novo, o básico bem feito ainda funciona muito. Até teve uma entrevista interessante do Diego Barreto, do iFood, falando que marketing é pirueta e consistência. Né? E, cara, para o segmento de suplementação, isso tem um significado gigantesco. Porque você tem marcas que não deixam amadurecer um posicionamento claro. Então, boa parte dos players de mercado ficam tentando surfar hypes e falar, puta, tem uma tendência aqui, vamos para cá e colher frutos para cá. Depois ela pivota, dá um cavalo. Não, cara, as nossas marcas, elas têm uma trajetória extremamente consistente. E uma solidez, né? E o tempo vai fazer com que ela vá abraçando novos públicos, novas audiências. E aí, cara, o novo entrante, cada um vai vir, seja porque teve afinidade com um plano de patrocínio de atletas e influenciadores, seja porque viu muito significado num produto. Então, a única cobrança que a gente tem para chegar numa estrutura ideal, cara, como que as nossas marcas
se comportam como mais um na comunidade na qual elas estão inseridas. Porque tem muita essa discussão do tipo, o papel a marca molda a cultura ou a cultura molda a marca. E no final a gente conseguiu entender que se a gente bebe da fonte, e a gente tem um processo de mapeamento de cultura absurdo, com ferramentas de inteligência artificiais e tudo mais, a gente consegue não abrir mão da essência do que cada marca tem de melhor e conseguir evoluir ao longo do tempo nesse processo de amadurecimento do mercado, né? Porque suplementações, como você tira do atleta e passa para um processo de democratização tão amplo que as pessoas passam a ver valor na transformação que a gente se propõe a entregar para elas todos os dias. Tipo a minha mãe falando, eu preciso tomar creatina, e eu... Nossa, mas como que ela teve acesso a isso? Não, porque eu preciso e tal. Nossa, o médico falou que para a cabeça é bom, eu tô falando há 1 ano e a senhora não toma, né? Bonitinho. Eu não sabia que era creatina. Era creatina que você estava falando? Era creatina, sabe? E é engraçado, porque todo mundo precisa, de uma certa forma, de uma suplementação. Claro, sempre, né, um médico passando, alguém recomendando. E fazendo aquilo, poxa, eu não tive toda a minha suplementação do dia em proteína, né? Então, deixa eu tomar aqui meu whey, né? Minhas necessidades. Eu acho que isso, as pessoas estão cada vez mais conhecendo, graças a Deus, mas eu ainda acho que falta uma boa parte de um público entender o que é esse universo, né? Que não é só do fisiculturista, né? De quem precisa realmente. Por exemplo, se eu não faço o meu nível de proteína do dia, chegou à noite, eu estou tomando o meu whey protein para poder suprir o que eu não consegui naquele dia. Porque isso não vai faltar, eu preciso tanto no dia. E as pessoas esquecem dessa matemática, né, do que precisa ali, o que realmente falta. E aí falta o quê? Informação, né? Então eu acho que tem poucas marcas que comunicam tão bem isso, né? Como vocês vêm fazendo esse trabalho muito interessante. Para complementar o que você está falando da informação, acho que é legal você contar para a gente também como você vê também outras marcas aí no mercado que acabam sendo... como pode dizer, fraudes que não trazem realmente aqueles benefícios nos produtos ou mascaram, né? Acaba sendo uma concorrência desleal porque vocês estão ali trabalhando com a saudabilidade, com a qualidade dos produtos de vocês, a matéria-prima, né? Pensando no bem-estar, né, da pessoa, e tem essas concorrências assim nesse formato. A melhor forma de te responder, Andressa, é usando o exemplo da Vanessa. Porque, assim, hoje todo mundo fala sobre que marcas têm que entreter ao invés de interromper. Mas se vocês buscarem lá nos primórdios, 2015, a Max Titânio, que é uma das nossas marcas, ela já tinha entendido que para ela prosperar dentro de uma esteira de conscientização e geração de demanda, ela precisava entreter ao invés de interromper. Então, desde sempre, a espinha dorsal das nossas 3 marcas passa por o que a gente chama de sportainment, que é quando a gente une o esporte com o entretenimento. Então, a gente cria um ecossistema esportivo, na grande maioria das suas vezes, para levar esse nível de informação que ela deu como exemplo. E por que a gente faz isso? Justamente para combater de forma qualitativa e com bastante potência de alcance e de impacto mesmo, o que você falou, o nosso segmento é um segmento de barreiras de entrada baixa. Né? Hoje, se um maluco quiser ir num terceirizador, produzir um lote mínimo, cara, colocar um nome que promete um efeito milagroso, subir numa plataforma de marketplace e comercializar, ele vai conseguir. Porque a gente ainda não tem um arcabouço de fiscalização que traga uma segurança do que está sendo abastecido no mercado. Né? Então, a sua pergunta ela é respondida pelo exemplo dela. A gente simplesmente acredita que a melhor forma de gerar demanda é educando através de informação de qualidade e para isso, obviamente, a gente desenvolveu o que a gente chama de ecossistema das marcas, que são ecossistemas distintos, mas que tem esse poder de trazer o conhecimento, a informação de uma forma muito leve, deixando aquele residual de educação. E sem sombra de dúvidas, isso foi o que fortaleceu nossas 3 marcas e continua fortalecendo. Porque quando você olha a nossa linha orçamentária, sim, somos marcas que estão nos principais eventos, a gente realiza uma série de ativações, mas a gente brinca que a gente é talvez o nosso business número 1, nós sejamos uma empresa produtora de conteúdo que, by the way, tem os melhores suplementos do mercado. Né? Então, a gente brinca porque não é normal a gente, por exemplo, olhar
vamos imaginar para um ambiente de Max Titanium. Uma marca, quando você olha só dentro do YouTube, de forma orgânica, cara, ela bate 120 milhões de visualizações por ano, 110 milhões de visualizações. Ela é um canal. Né? Ela é uma mídia. É uma potência. E é tão interessante isso porque isso foi transbordando e ultrapassando alguns limites. E eu falo que foi muito acertado a gente tratar nossas marcas como mais um da comunidade e permitir com que elas se tornassem creators, né? que hoje aí todo mundo fala, que a gente é procurado por outras empresas, às vezes, cara, que a gente fala, cara, será que a pessoa bateu no lugar certo? Então, por exemplo, o ano passado, a Paramount procurou a gente para que o ecossistema da Max fosse um dos pilares de lançamentos de Gladiador 2, que é uma franquia super consolidada deles. Porque tinha tudo a ver a história da transformação do físico dos atores, cara, imagina a gente falar para... É muito maluco contar isso, falar para os melhores bodybuilders do Brasil que eles iam se fantasiar de gladiadores e que eles seriam exibidos em telas de cinema como trailer. Né? Então, cara, a gente foi... E eles entraram na parada, então, os fãs, essa comunidade que segue os caras... Tinha homens e mulheres? Homens e mulheres. Eu acho que eu vi na Iron, tem assim, uma parte desse ensaio, não? Porque tem uns quadros na Iron que tem um pessoal com uma roupa assim. Não, mas os quadros da Iron é para homenagear os grandes atletas mesmo, que o Betão coloca lá. Tá. No nosso CT também tem. Eu acho que quase todos os CTs têm essas homenagens. É quase que um culto aos ídolos, né? Isso, é muito interessante. E tem alguns que parecem que estão lá com uma fantasia, uma roupa e tal. A gente também convidou o pessoal da Iron, vamos ver se vem. Hein? Ô Betão, vem pra cá, Betão, dá moral, pô. Do Betão pra ele vir, porque a gente quer entrevistar, tem que falar porque eu acho que é muito legal. Todos esses segmentos, né, eu acho muito interessante de falar. E eu queria saber de vocês também. O que vocês têm mais voltado para tecnologia? Vocês têm hoje isso aplicado nos produtos? Ou você citou da IA mesmo, né? Vocês, claro, já utilizam. O que mais vocês têm de voltado para isso hoje? Hoje, as áreas, acho que isso é um baita, eu ia falar um palavrão aqui, desculpa, uma baita coisa, uma puta coisa legal que o Grupo Suplay proporciona para os departamentos, né? A gente tem um time de tecnologia que dá um suporte matricial para a gente, mas os departamentos, obviamente, que dentro dos códigos de segurança, dos códigos das condutas de segurança, a gente pode trazer muita coisa de fora. Então, por exemplo, hoje dentro do marketing, a gente tem uma War Room, né? Então a gente tem desde ferramentas de inteligência artificial que mapeia a cultura, né? Então a Winning, né, lá do Jean, eu falo que eu sou o principal vendedor de Winning do Brasil, porque todo podcast que eu vou eu falo sobre isso, que anda lado a lado com o nosso time, aumentou a nossa produtividade criativa, mapeamento de insights, e a gente consegue gerar conversas muito rápidas com os nossos fãs. A gente tem dentro ainda do departamento de marketing otimizadores de campanha, né, que vem de IA. A gente aumentou a produtividade do time de criação, né, com ferramentas também de inteligência artificial. E você vai olhando para o restante dos departamentos, eles também têm essas iniciativas. Então, por exemplo, hoje um representante nosso, imagina que a Andressa está indo visitar a Vanessa. Ela chama a Su, né? A Su é a nossa IA interna do time de vendas, que foi inspirada na dona Sueli, que é a mãe dos dois sócios, dos 3 sócios, ela é mãe de 2, e ela é super ativa na empresa. Hoje ela senta em cima do caixa, a dona Sueli, a diretora administrativa da companhia, e aí a gente fez uma homenagem para ela. Então, se a Andressa está indo visitar a Vanessa, fala assim, estou indo visitar a minha cliente Vanessa, eu quero que você traga para mim uma análise das compras year to date, quais categorias ela comprou, qual foi a última compra de proteicos, então você consegue chegar com, vamos dizer assim, uma estratégia de vendas muito mais refinada para a hora que você for sentar para negociar com a Vanessa. Que todo vendedor deveria ter. Que todo vendedor tem. E eles chamam no Zap, né? Então é como se eles chamassem a Su no Zap e vão, no decorrer do trajeto, conversando com ela e preparando qual que vai ser a melhor abordagem. E aí, obviamente, que isso replica em outras áreas. Então você tem tecnologia embarcada dentro do time de P&D, e aí cada departamento ele modela qual a melhor solução tecnológica, e obviamente que o time de tecnologia nossa é responsável por dar governança nisso e colocar tudo de forma centralizada. Tem umas coisas que a gente nem imagina por trás, né? Assim. Eu tô curiosa para saber também sobre lançamentos. Lançamentos de produtos, vocês têm alguma novidade que vem pela frente aí? Algum pré-treino, alguma creatina nova, alguma coisa diferente?
A gente sempre tem, porque o que norteia o mercado, a gente fala que eita mercado que gosta de novidade, né? Então, a gente lançou agora, teve uma mudança na legislação da Anvisa, a gente com a probiótica lançou a primeira creatina monodose, que traz 5 gramas por dose, porque antigamente eram 3 gramas por dose. Agora a Anvisa mudou isso, são 5 gramas, e tinha muito aquela questão da creatina, do tipo, eu vou levar a creatina, como é que eu levo o pote? Aí você põe a creatina, então é o sachêzinho para viagem, para momentos... Individual, depois vou mandar para vocês vão curtir. Legal. Um display veio com 30 doses, então, de novo, não é uma inovação necessariamente de formulação, mas é uma adequação rápida a uma nova legislação de mercado que nos permite sair na frente e colocar um produto que a gente sabe que resolve dores da galera que é ativo, que toma creatina todo dia para viajar. Era uma loucura, ajuda demais. O whey eu sei que tem, né? Agora dose individual, que já tem, mas eu também vi de pré-treino. Pré-treino, a gente tem um pré-treino que você vai gostar bastante, que é um Horus em gel. Então, se você quer não necessariamente tomar o pó, preparar, ele tem um formato de gel, você abre, você toma, legal. E é a mesma formação. Se não me engano, ele foi o pioneiro também ali, um dos primeiros pré-treino em gel do Brasil. Na Max, a gente lançou agora, esse foi um sucesso absurdo, que chama Whey Drink. É um RTD, né, uma bebida pronta para beber, que ela não tem aquele residual lácteo, né? Então, ela é super low carb. É uma garrafinha. Linda até. Azulzinha. Ele tem 20 de proteína. Tem 12 de proteína, isolada. É uma proteína que a gente trouxe da Dinamarca, incrível, assim, da Arla. Zero lactose, cara, low carb pra caramba. E é legal que parece que você tá tomando um suco, né? Não parece que você tá tomando uma dose de whey. Então eu tomei, é isso mesmo. Não, e é gostoso porque ele, depois pós-treino, ele também Mas é gostoso? Porque olha, tem uma certa dificuldade com esses negócios de whey. Eu vou te mandar, você vai superar. Ele é tipo um suco, ele não chega a ser whey. O whey que eu falo... você fala mais sabor leite, né? Não é leitoso. Ele não é leitoso, ele é tipo um suco normal. E aí com a Dr. Peanut, né, a gente adquiriu o restante da participação da Dr. Peanut em janeiro. Então a gente segue com novos sabores. Então a gente lançou o caramelo salgado, que é um baita sabor, cara, que tem uma aceitação boa. A gente lançou em maio o pistache, explodiu de vender. Tem o de banoffee também, não é? Tem o de banoffee, que é muito gostoso. E a gente já entrou em 2 categorias. Então a gente lançou um pouco antes do meio do ano a entrada da Dr. Peanut na categoria de barras proteicas. Uma barra de 62 gramas da Dr. Bar. Ficou espetacular, tem 3 sabores, avelã, cookies e doce de leite. E agora, nesse mês, a gente lançou a Wafer. A gente entrou na categoria de Wafer. Cara, esse ficou bom pra caramba. Então, eu já provei também. Deu wafer já? É uma delícia e é muito bom, porque ele é crocante, etc. E a gente vem com 5 sabores novos em breve de whey, não vou falar qual marca, porque os representantes ficam tentando caçar informação, mas vai vir novidade boa aí também. Boa, muito legal. Que bom, não, e é bom, né, porque tem uma variedade de produtos, gente, é só... 400 SKUs, mais ou menos. Isso é muita coisa. São muitos produtos. Mas é um parque de diversão quando você entra lá e você fica lá escolhendo. Que aí agora eu tô começando a treinar, eu fico ali, esse daqui eu preciso comprar, esse daqui. Nossa, esse daqui é maravilhoso, esse eu nem conhecia. Se você vontade de comer um docinho no meio da tarde, você tem uma barra ali que vai te trazer outros nutrientes. Eu acho que esse que é o legal, né? Você tem cada vez mais conhecimento, né? E o tipo hoje de atletas, vocês estão apostando... Eu tenho uma curiosidade, por que nenhuma marca de suplementos está no futebol? Eu vou trazer a minha tese, tá? Por favor, porque eu tava para perguntar isso. Porque por que nenhuma marca? Na verdade, as marcas estão, mas não de uma forma que o consumidor perceba. Por exemplo, a gente está em vários clubes de futebol, mas muito dali dentro da área de performance e desempenho. Então, muitos clubes suplementam, são clientes nossos e compram da gente. E aí, por que as marcas não patrocinam? A gente já patrocinou o Flamengo, já. É uma curiosidade, com o Max Titânio. Eu nem estava na empresa, tem muitos anos isso. Tem muitos anos. Tem até uma imagem famosa, que o Diego Ribas, que hoje é patrocinado da Probiótica, ele era o capitão do Flamengo na ocasião, e aí o Jorge Jesus chama ele
para passar alguma orientação na beira do campo, ele pega um Carbap Gel, e hoje ele é um dos embaixadores da probiótica, no rebranding que a gente fez com a Future Brand, ele toma na beira do gramado. E isso, cara, viralizou dentro do time de vendas. Mas voltando à sua pergunta, o futebol é uma baita plataforma que mexe com a paixão do brasileiro. Sim. Então, assim, é um ativo bom, mas quando a gente transporta para dentro dos desafios de negócio que o nosso setor tem, ele não entrega o que é fundamental. E você que é uma consumidora e uma pessoa que tem, sabe, que é aculturamento de momento de consumo. Ele não cria cultura de momento de consumo. O que cria cultura de momento de consumo? Como se eu olhasse para a Andressa todos os dias, eu sigo ela e falo, caramba, todo dia de manhã ela come uma fruta com whey. Ou então ela não come pasta de amendoim como doce. No lanche da tarde ela faz uma torrada com uma lâmina de Dr. Peanut. Então a frequência é muito importante para a gente. Quando a gente vai para o futebol, você tem um canhão de visibilidade de marca, mas você não consegue descer isso para um funil de consideração, conversão e criação de cultura de consumo. Então, e obviamente que os valores são muito altos. Não, então eu também pensei nisso, porque eu falei, deve ser valores também, óbvio. Mas eu falei, nossa, porque tem muito a ver, assim. Hoje vocês estão claro, vocês devem ter atletas que vocês patrocinam, eu sei de alguns, né? Pelo menos na minha área, eu falo da minha área, né? Mas eu acho que outros atletas, como, por exemplo, vocês estão no skate ou no surf, alguma coisa assim, ou não? NBA, sim. NFL... Hoje, como que a gente tá? Assim, a Max Titanium, ela respira musculação. Ela é uma marca de performance, de treinamento. A plataforma principal dela é o bodybuilding, que é a Fórmula 1 da musculação, porque a gente entende que a filosofia do bodybuilding é capaz de inspirar milhões e milhões de pessoas. Sim. Então ali a gente tem grandes ícones, desde ciência representado pelo Paulo Musi, até altíssima performance como o Ramon, o Rafa, o Breno, o Zanca, e os experts de treinamento, como por exemplo o Fabrício Pacholok, que hoje é um dos principais treinadores do mundo. Ele inverteu a lógica de preparação global. Os gringos vêm para cá buscar o Pacholok, o Pacho, um abraço Pacho, como treinador. A probiótica, ela já tem mais amplitude, né? Porque ela tem 4 territórios: carreira, saúde, esporte e educação. Então, quando você olha para essa esfera, você tem, por exemplo, a Luciana Haddad, que é uma médica super didática aqui de São Paulo, que ela é uma atleta amadora de altíssima performance, que ela representa muito bem aspecto de educação, ela fala muito de saúde, ajuda a gente a quebrar mitos. Né? Ela tem um canal que chama Fala Lu, é legal demais o canal dela. E é um canal que ela vai muito em linha com essas tendências de conteúdo agora. É um canal que entrega profundidade, não é aquele conteúdo raso. Ela é cansativa, assim, nossa. Ela é muito boa. O pessoal fala que ela parece a Débora Seco. Ela parece os caras falam, a Débora Seco da medicina. Não, e tal. ela lembra muito mesmo, e ela fala assim, ela articula muito bem, muito. E a forma como ela explica é muito clara, objetiva. E aí você tem, por exemplo, estratégia de patrocínio pouco também convencionais para o setor. Então, você olha tempos de carreira. Pô, a gente tem o Alfredo Soares, do G4, porque ele é um cara que o esporte e a suplementação transformaram a vida dele. Era um carioca ali super desenrolado, que vocês conhecem ele, cara, mas estava ali, desleixado, aumentou a performance da vida profissional dele, deixando a vida mais ativa. Aí você tem o Paulo André, que é um baita atleta de atletismo. Você tem o Diego Ribas, que, cara, foi um cara super relevante como líder, como atleta de futebol, e hoje tá lá dentro. E a Dr. Peanut, ela acaba sendo a nossa plataforma de indulgência e sabor. Então, ela tem uma combinação que você pega, por exemplo, você tem, por exemplo, o Ramon, que é um cara de alta performance, mas ele também não pode derrapar quando ele está fora, e você tem o Fogaça, que é um chefe de cozinha, sim, mas é um cara que treina pesadíssimo. Então, a Doctor ela é muito mais sobre lifestyle do que propriamente um território. E aí você tem as marcas, elas se misturando em determinados momentos. Então, hoje na WSL, você tem Probiótica e Dr. Peanut, que é a liga de surf, né? Eles fazem aqui no Brasil o principal evento de surf do mundo, em Saquarema. O principal evento de surf do mundo acontece no Brasil. Sim. A gente entrou agora na SLS, que é a liga de skate, né? Então, a gente fez o nosso Pro Debut há 2 semanas atrás, num evento também em Saquarema, por coincidência. Então, as marcas elas vão transitando por territórios esportivos que respeitam o posicionamento delas e as narrativas dela.
E vocês estão com alguma dificuldade com esses creators, né, influenciadores na questão, né, de conteúdo? Eu pergunto isso porque a gente vê que, né, tem um movimento onde tá ficando muito a mesma coisa, sabe? Dos Pega meu influenciadores. cupom de desconto, pega Isso, não sei o quê. e na verdade essa pessoa nem acaba nem consumindo esse produto que ela tá divulgando, e ela só tá mais interessada nessa venda desse cupom, né? Você sente essa dificuldade, porque vocês trabalham com vários, né? Mais de 3 mil. Então, como que vocês administram essa questão? Porque não é somente brifar esse influenciador, né? E acompanhar. Não, são 3 mil, ele tá falando. Então, Nossa, muita gente. Assim, para ter essa escala que eu comentei, você abdica de controle. É impossível falar que a gente tem, cara, até porque o controle, ele emburrece o teu processo de criação. Então é uma premissa que o nosso time, que é liderado lá pela Fernanda, ela sabe disso, né? E a gente era muito como uma marca, uma multinacional tradicional. Pô, esse é meu briefing, segue meu briefing. Cara, e no final, cara, a gente estava tirando o que o creator tinha de melhor, né? Que é a sua identidade própria, que é a sua autenticidade. E a gente percebeu, cara, o que impede, por exemplo, de um consumidor ir lá na gôndola, comprar um produto nosso, se passar por um creator e denegrir a nossa imagem? Cara, hoje em dia a atenção é fragmentada, todo mundo tem acesso a tudo. Então, cara, controlar, você sofre pelo que você controla. O que você não controla, é a vida que segue, vamos fazer acontecer. Sim. E a gente passou a entender o papel de cada perfil de creator dentro da nossa árvore estratégica de conteúdo, né? Então, cara, a gente tem, por exemplo, na Max uma comunidade muito forte em ativa, que é uma comunidade de consumidores, fãs, que eles têm, cara, orgulho de promover a marca. Então eles têm alguns benefícios ali, cara, alguns descontos, eles podem ser remunerados pelos cupons deles, mas a gente interfere zero na rotina deles. E aí, obviamente, que dentro de campanhas de lançamento ou campanhas específicas, teve até uma história engraçada, né? Quando você não castra o creator e você deixa de tirar o melhor dele, teve um episódio ano passado que a gente falou, pô, a gente sempre vai para o Mr. Olympia em Vegas e é sempre aquele, cara, mais do mesmo. A gente faz um conteúdo técnico, podcast, traz nossos experts. Falou, cara, vamos trazer pessoas de fora da bolha para dar o olhar delas sobre um evento e que tá todo mundo falando sobre o wellness, sobre o bodybuilding. Cara, vamos convidar pessoas que têm afinidade com a marca, né, que respiram, e o esporte teve um papel transformador na vida deles, mas que podem dar um olhar diferente para o público. E aí eu lembro até hoje, cara, foi muito engraçado, foi o Gustavo Tubarão. Eu lembro até hoje, tipo, cara, o Gustavo Tubarão. Eu falei, cara, mas esse Gustavo Tubarão... E eu pensava, o que tem a ver? Cara, aí teve um conteúdo que ele fez com o Breno. Cara, foi muito espontâneo, porque o fisiculturismo tem lá a questão de você passar a tinta e é horrível para sair depois. Cara, aí é ele dentro do quarto do Breno em Vegas, aí ele grita o Breno e ele sai todo pintado assim. Ele falou, cara, sai no banho? Cara, foi um negócio muito simples, cara, 18 milhões de visualizações. Você já pagou, já deu o ROI, conteúdo já deu o ROI que a gente precisava para aquele período. E a gente fez de uma forma multiplataforma, onde a gente levou... cara, o Carioca, que era um cara que falava com um público, cara, mais velho, mas, cara, ele se amarrou. A gente levou o Cartoloco, que era um cara do futebol. O Gustavo Tubarão, que, cara, que é um creator nativo ali, com uma pegada mais de humor. E cara, foi um misto tão legal que a gente falou, não tem por que estereotipar o creator. Vamos deixar os caras trabalharem, né? A gente tem que ser um alavancador deles. E acredito que quando a gente teve essa virada de chave, sabe, Andressa, foi o que mudou o jogo pra gente, assim. Que legal. E eu acho que a gente pode ir pro momento Pode Essa, que vocês enviaram as perguntinhas. Sem pegadinha, sem pegadinha. Sem pegadinha, sem pegadinha. O que você fez no carnaval de 98? Tô brincando. Não vou lembrar. A gente pede pra você sortear uma perguntinha ali pra nós. Se pode ou não pode? Pode tudo. O mercado fitness evoluiu muito. Como você vê essa transformação? Boa pergunta. É uma transformação que traz, como toda transformação, pontos de atenção positivos, de oportunidades para todo mundo, que gritam na nossa cara diariamente, gritam nos nossos ouvidos, e pontos de atenção em aspectos regulatórios, de conscientização do consumidor, né? A gente batalhou muito para democratizar o acesso.
Mas a democratização carrega consigo algumas responsabilidades, né? Primeiro, quando você democratiza, você passa a flertar com a comoditização. Talvez esse seja o ponto de atenção principal para a nossa indústria, né? Como que a gente continua o processo de aumentar a penetração de suplementos nos lares dos brasileiros, mas sem cair numa vala de comoditização como outros setores acabaram passando por isso. Então é uma transformação de negócio bem importante, porque carrega você conviver melhor, como que você migra de um aspecto de multicanalidade para omnicanalidade, parece a mesma coisa, mas não é. Como que você consegue descer em nível de execução a sua comunicação para gerar menos dissonância e fricção com os fãs, independente do canal, né? Porque hoje a jornada do consumidor, ela é fluida, né? Quando a gente fala no jornada de processo de decisão de compra até a conversão. Mas mais difícil do que isso é como a fragmentação da atenção deixou o jogo da geração de demanda complicado para a gente. E quando a gente fala para o mercado de bem-estar e o fitness, isso aí, ele é o bem e o mal, sabe? Eu faço um paralelo quase como se fosse a política. Porque todo dia surge uma fake news. Todos os dias vai surgir, cara, um estudo que na prática não existe, um mito que na prática não existe. Em quem acreditar, né? Um laudo que na prática não existe. E são pessoas, às vezes, divulgando profissionais que você fala, é um médico, é alguém de confiança divulgando uma coisa que nem ainda está bem claro. Exato. Então, é um ponto de preocupação bem relevante para o setor, né? Como que o nosso setor consegue crescer, mas crescer de forma onde todos os intervenientes tenham saúde, principalmente financeira, para continuar fazendo esse desenvolvimento. E óbvio que a gente, como empresa líder, tenta colocar em prática várias iniciativas para mostrar que é possível ter essa coexistência no meio de um caos de transformação, né? Então, tem um projeto nosso muito relevante que a gente até, na verdade, aprendeu com um projeto da Heineken, que a gente chama do on para o off. Para quebrar esse mito de que quando a gente faz mídia de tráfego, de performance, por exemplo, que eu só estou gerando venda para o nosso site. Cara, tipo, hoje em dia não dá para você desassociar mais o que é marca, o que é performance. E, assim, e a gente ainda tenta encaixar as coisas como cada um em uma caixinha, né? E não funciona mais por causa dessa fluidez que a gente falou, da atenção, da jornada de compra. Então, esse programa, por exemplo, teve até um depoimento interessante de um cliente nosso, que é uma distribuidora, um áudio. Ele falou assim, até acho que a Mariane subiu, a nossa CEO subiu no Instagram dela hoje, falando assim, ele foi no site da Max, aí pela estratégia de geolock, ele viu que a minha loja era mais próxima, eu fiz um pedido aqui de R$7.000. Então a gente gerou um sellout de R$7.000 para o distribuidor nosso, porque quem estava buscando não necessariamente queria comprar no site, aplicando um cupom ou não. Então a gente percebe que ter essas atitudes, por mais que às vezes algumas decisões sejam mais doloridas, elas colocam a gente numa vanguarda de saber que está fazendo certo, né? E aí, para finalizar, eu sou palmeirense, né? E aí teve uma frase do Abel que eu escutei esse final de semana, e aí, para finalizar a resposta dela, que a confiança vem da certeza do que tem que ser feito, né? Então, tipo, cara, o que a gente acredita como empresa é isso. A gente tem confiança no que está sendo colocado em prática, que a gente, de fato, está pensando no bem da cadeia de valor como um todo, justamente para que esse crescimento do fitness, que a pessoa que mandou a pergunta, seja bom para todo mundo. E uma pena que o Abel não vai renovar para o ano que vem, caso assim. Tô triste. Eu vou tirar mais uma pergunta, gente, para ele, porque eu gostei da resposta, ainda mais que ele é palmeirense. A gente vai colocar agora mais uma pergunta. Qual o comportamento do consumidor mais te desafia? Como marqueteiro agora, né? Vou colocar minha skin marqueteiro. É o comportamento da atenção. Ela, de novo, ela está muito fragmentada, está difícil você ser relevante hoje em dia. E eu particularmente acredito que a relevância ela existe como consequência da consistência. Então, o que eu vejo muito meus colegas de profissão sofrendo é a pressão por resultados de marca imediatos, elas estão deteriorando as marcas. E é por isso que a gente percebe muita marca que já foi relevante no passado,
hoje sendo irrelevante, né? Porque a pressão pelo resultado de curto, de novo, cara, óbvio que é importante ganhar share, óbvio que, cara, sem isso, a marca, a empresa não... Agora, você ficar pivotando o posicionamento o tempo todo, cara, você ficar revisitando o portfólio o tempo todo, não quer dizer que você precisa ficar numa inércia, né? Tipo assim, mas óbvio que é claro para todo mundo que o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente adiante, né? Porém, me assusta ver como as companhias, de uma maneira geral, tanto é que você pega as estatísticas aí, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o tempo médio de um CMO, se não me engano, estava em 24 ou 28 meses. Então é uma cadeira muito quente, ela fica, cara, a galera nem esquentou a cara, roda. É quase como técnico de futebol, né? Acho que só treinador de futebol é pior do que diretor de marketing. Mas acho que esse jogo da atenção é o que mais, é o desafio que mais me deixa vidrado hoje no consumidor, sabe? Tipo assim, cara, como que eu sou... Porque hoje o consumidor está em todos os lugares. Antigamente era muito fácil. Hoje você não sabe como é que você constrói uma estratégia de jornada. Você fala, não, cara, isso aqui, antigamente você tinha uma equação. Não é assim, olha, é linear, você tem essas etapas. Não, vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, vai para o outro, até a conversão. E às vezes a mágica acontece onde você menos imagina, né? A gente tem um produto que ele é bem icônico no nosso portfólio, que é o Too Hot. Se a gente fosse olhar o ciclo de vida de produto, que é uma análise que geralmente todo mundo faz, de ciclo, todo produteiro faz, você fala, cara, esse produto está indo para uma linha de descontinuação, ou ele vai andar de lado ali, ele vai manter o que ele tem. E aí, se não me engano, foi em setembro do ano passado, a gente falou, cara, vamos colocar energia nele, vamos ver o que acontece? Cara, foi impressionante, assim. Aí o time de produto falou, cara, mas a gente nem precisou criar outro produto. Não, cara, a solução estava dentro de casa. A gente só não estava colocando energia suficiente, estava fazendo uma leitura ruim do fã, mas a gente descobriu que esse produto resolve as dores de um monte de gente pelo Brasil, né? E aí, de repente, da noite para o dia, é ruptura em loja, é ruptura em produção e falta matéria-prima. Então, o marketing tem essa beleza de, às vezes, poder ressignificar algo que é dado como morto, né? Então, a atenção do consumidor, ao mesmo tempo que ela me deixa deslumbrada, às vezes ela também me assusta, né? Tá difícil tê-la. Mas eu acho que é isso, né? Olha, eu adorei essa entrevista, você gostou? Eu também gostei. A gente quer agradecer muito a sua vinda aqui, porque se a gente pudesse ficaria aqui conversando horas com você, acho que você tem muito conhecimento, muitas coisas pra gente trocar. É o mercado que precisa, eu acho que ainda falar um pouco mais, né? Eu acho que pessoas mais sérias falando, né, e tirando um pouco dessas fake news, que eu acho que até mesmo com a vinda da inteligência artificial isso piora, né? Muito. Então fica mais difícil, né, ter esse discernimento de ver o que é real, o que não é, o que está sendo falado. Então foi muito legal você trazer informações que também deixa a gente aqui com o nosso público munido de informações que são relevantes. Então a gente quer agradecer muito. Também, né? E cada vez mais fãs. E eu quero agradecer muito a sua vinda. Quando houver outras novidades, venha sempre que as portas vão estar abertas. E vou convencer o Betão a vir aqui. Ai, por favor, olha só. A gente estava falando com o Peter. Aí tem que ser o Peter e o Betão. Todo mundo, mas vem os dois, pronto. Já vem os dois, exato. Mas a gente quer muito agradecer. E é isso, eu acho que para vocês que também ficaram aí até o final, deixem o likezinho de vocês, vão consumir produtos que, ó, essas marcas são incríveis, vocês vão amar. Se não conhecem, não sabem o que estão perdendo. É isso aí. Não é verdade? Aquele beijo pra vocês. Tchau, tchau. Deixa o like. Tchau, tchau.